Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 270. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou dar continuidade em Neemias, lembrando que Neemias fica depois de Esdras, então primeira Crônicas, segunda Crônicas, Esdras, Neemias. Eu vou ler os capítulos 6 e 7. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Amado Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigada por mais um dia de vida, mais um dia na Tua presença, aprendendo um pouco mais sobre o Teu caráter, sobre como o Senhor é um Deus maravilhoso. Pedimos para que Teu Espírito Santo esteja conosco nessa leitura, nesse livro tão especial que é Neemias, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine através do Teu Espírito Santo, nos dando entendimento, compreensão sobre Suas Escrituras, Pai. Obrigada, Senhor Deus, que hoje possamos descobrir algo novo sobre o Senhor, como nunca soubemos antes, que possamos amar mais ainda o Senhor e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Muito obrigada por essa oportunidade, essa liberdade que temos de ler a Tua Palavra, tantos lugares que não tem acesso, Senhor, mas o Senhor nos deu essa oportunidade, que possamos valorizar isso, Senhor Deus, e crescer em Ti, crescer em relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 6. A tentativa de intimidação. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas elas lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo. Há portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O término da reconstrução. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso,
Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e o seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Neemias capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza. Pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixar o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns impostos no muro, outros em frente das suas casas. A lista dos exilados que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim, estava registrado ali: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. E esta é a lista e o número dos que retornaram, pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ara, 652, de Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818, de Elão, 1.254, de Zatu, 845, de Zacai, 760, de Binui, 648, de Bebai, 628, de Asgade, 2.322, de Adonicão, 667, de Bigvai, 2.067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Azur, 328, de Bezai, 324, de Arife, 112, de Gibeon, 95, da cidade de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Bet-Asmavete, 42, de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743, de Ramá e Geba, 621, de Miquimás, 122, de Betel e Ai, 123, de outro Nebo, 52, de outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Jericó, 345, de Lode, Adide e Ono, 721, de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías por meio da família de Jesua, 973, de Imer, 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefusim, Bequebuque, Acufá, Aror,
Baslite, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamã, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão. Os descendentes de Sotai, Soferete, Perida. Jaala, Dargon, Gidel, Cefatias, Atil, Poqueretete, Azebaim e Amon. Os servos do templo, os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaias, Tobias e Necoda, 642. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registrados foi 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 170 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram em suas próprias cidades. Neemias 6 relata as 3 tentativas de inimigos de parar com a reconstrução das muralhas de Jerusalém. A primeira tentativa foi um plano de assassinato contra Neemias, líder da obra. Sambalate, Tobias e Gesem o convidaram para se encontrar com eles em uma aldeia, mas Neemias percebeu que era uma armadilha e recusou. A segunda tentativa foi uma calúnia. Sambalate enviou uma carta acusando Neemias de tentar se tornar rei. Novamente, Neemias discerniu a armadilha e orou a Deus para lidar com seus inimigos. A terceira tentativa foi uma traição. Os inimigos tentaram atrair Neemias para dentro do templo, violando a lei de Deus. Novamente, Neemias recusou e orou por sua proteção. No final do capítulo, o trabalho das muralhas foi concluído em 52 dias, um testemunho da ajuda de Deus. No entanto, os inimigos não desistiram e continuaram a ameaçar a segurança de Jerusalém. Neemias ordenou medidas de segurança para garantir que a cidade permanecesse segura. O capítulo 6 é uma lição sobre como os inimigos de Deus tentam nos impedir de fazer a obra de Deus. Mas se confiarmos em Deus e permanecermos vigilantes, Ele nos protegerá. Assim como Neemias, enfrentamos oposições e dificuldades em nossa jornada cristã. Mas, assim como ele, podemos ter confiança em Deus e sua orientação para nos guiar e nos proteger. Ao enfrentar a oposição, Neemias confiou em Deus e permaneceu firme em sua fé. Da mesma forma, devemos confiar em Deus e permanecer firmes em nossa fé, sabendo que Ele está conosco sempre e que podemos superar qualquer obstáculo com a sua ajuda. Além disso, a obra de Neemias foi concluída em tempo recorde. E foi um testemunho poderoso da presença de Deus entre o seu povo. Da mesma forma, podemos ser testemunhas poderosas da presença de Deus em nossas vidas e em nossas comunidades, mostrando amor, graça e misericórdia a todos ao nosso redor. Mas assim como Neemias enfrentou a oposição de seus inimigos,
também enfrentaremos oposição em nossa jornada cristã. Mas devemos lembrar que temos um defensor em Jesus Cristo, que lutou por nós e nos salvou da condenação eterna. Devemos nos apoiar em sua graça e em seu poder para superar qualquer oposição que enfrentarmos. Neemias 7 apresenta duas importantes ações: a segurança da cidade e o censo dos repatriados. O objetivo principal de Neemias, além de reconstruir as muralhas, era repovoar Jerusalém com judeus de linhagem pura. Para isso, ele inicia o censo a partir dos registros dos que retornaram com Zorobabel e outros, incluindo sacerdotes, levitas, cantores e porteiros do templo, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão. A lista conclui 31.089 pessoas, com um acréscimo de 1.271 em relação ao registro em Esdras. Além disso, Neemias enumera 8.136 animais, principalmente jumentos usados para transporte. Com a população contada, Neemias reforça as medidas de segurança, permitindo que os portões da cidade fossem abertos apenas por algumas horas do dia e mantendo os cidadãos como guardas. Finalmente, o capítulo apresenta uma lista de doações de cabeças de família, governador e povo para o trabalho do templo. Embora haja variações entre os números de registro de Neemias e Esdras, provavelmente devido a erros de cópia, essas listas fornecem uma visão valiosa dos repatriados e as suas origens. Ao ler a lista dos que retornaram do exílio babilônico e se estabeleceram em Jerusalém em Neemias 7, podemos encontrar várias lições importantes para os nossos dias. Em primeiro lugar, essa lista nos lembra da importância de ter um lar e uma comunidade para pertencer. Como cristãos, a nossa comunidade é a igreja e a nossa casa é o lar que Deus nos providenciou. Devemos valorizar e cuidar de ambos, pois eles nos dão um senso de pertencimento e identidade. Em segundo lugar, a lista destaca a importância da perseverança e da fé em tempos difíceis. Como cristãos, enfrentamos muitos desafios em nossas vidas, mas podemos perseverar e manter a nossa fé em Deus, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos. Além disso, a lista também destaca a importância da generosidade e do sacrifício pessoal em prol de um objetivo maior. Como cristãos, devemos ser generosos e sacrificar nossos próprios recursos para ajudar aqueles que estão em necessidade e para a obra de Deus. Mas, acima de tudo, essa lista aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é a razão pela qual perseveramos em tempos difíceis, a fonte da nossa generosidade e sacrifício, e aquele que nos dá um lar e uma comunidade em sua igreja. Assim como os judeus retornaram do exílio babilônico para reconstruir Jerusalém e o templo, nós, como cristãos, temos a missão de reconstruir e restaurar a obra de Deus em nosso mundo. E só podemos fazer isso por meio de Jesus Cristo, que nos capacita a perseverar, ser generosos e sacrificar por amor a Ele e aos outros. Que possamos olhar para Jesus Cristo em tudo o que fazemos e que as nossas vidas sejam um testemunho vivo da sua graça e amor. Que Deus nos abençoe e encontro você no próximo áudio para essa jornada de Neemias. Que Deus te abençoe grandemente e até lá. Tchau, tchau.